Olá, sejam todos bem-vindos ao Terra das Oportunidades, o podcast que te leva informações de economia de um jeito simples e direto. As curiosidades da nossa terra, as potencialidades e oportunidades que o Ceará oferece para investidores e empreendedores. Eu sou Joana Cruz e todos os domingos estamos na TVC com episódio inédito, às segundas na Rádio Ceará FM, às quartas na TV Terra do Sol e às quintas na TV Câmara Fortaleza. E você já segue a gente no Instagram? Aproveita e se inscreve nos nossos canais do YouTube e do Spotify. Lá estão todos os episódios anteriores. No programa de hoje, vamos matar a curiosidade de muita gente sobre o maior data center da América Latina, que está em construção aqui no Ceará. Um investimento anunciado de 200 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Estamos falando da chinesa ByteDance, dona do TikTok, que escolheu instalar aqui o seu primeiro data center da América Latina. Esse empreendimento é uma parceria com a Omnia, plataforma de data centers sustentáveis, com a geradora de energia renovável Casa dos Ventos. Para falar do andamento das obras e das expectativas desse data center, eu recebo o diretor de implantação da Omnia, o Elison Costa. Seja muito bem-vindo, Elison. Muito obrigado, Joana. É um prazer estar com todos vocês para que a gente possa compartilhar informações desse grandioso projeto. Muito bem. Então, para nivelar o pessoal que está em casa, nos assistindo e nos ouvindo, vamos explicar qual é o papel da Omnia, como é que funciona essa parceria que eu falei logo no começo. É a ByteDance, dona da TikTok, que contratou a Omnia. Fala um pouquinho sobre essa parceria. Claro, é um prazer. Bom, gente, antes de mais nada, esse projeto ele nasce de uma parceria entre Casa dos Ventos e a Omnia, que é uma investida do Grupo Pátria, para construir esse grande data center que é o maior da América Latina. A ByteDance é o nosso cliente. Então, no fim do dia, nós, Omnia, iremos alocar o nosso espaço, que é o data center, para que a ByteDance, que é uma das plataformas, é o TikTok, possa instalar os equipamentos deles dentro da nossa estrutura. E no final do dia, nós prestamos esse serviço para a ByteDance, de locação diária. Então, a obra é toda tocada por vocês, da Omnia, e no final é repassada para o cliente, é isso? Não que é repassada. No final do dia, Joana, nós da Omnia somos proprietários do data center. Nós somos os donos do data center e nós vamos prestar o serviço de aluguel da parte interna do data center, que é onde é colocado os equipamentos da ByteDance, que processam todos os dados que nos permitem aí realizar todas as grandes operações dentro do nosso mundo virtual. Agora, por que o Ceará? Qual foi o que trouxe esse grupo a construir esse mega empreendimento? Foi a localização geográfica, a questão dos cabos também submarinos? Perfeito, Joana. Essa é uma pergunta excepcional. O Ceará ele possui um grupo de características que realmente dá toda a condição para que esses grandes data centers possam ser instalados. A primeira delas, gente, localização. Hoje, todos nós sabemos que os cabos submarinos, eles chegam aqui na Praia do Futuro. Então, com isso, nós conseguimos ter uma distância muito pequena entre o ponto de utilização e processamento dos dados, que é o data center, com o ponto onde os cabos chegam. Com isso, existe um fator que é menor latência. Isso é uma característica muito necessária para que a gente possa ter um processamento de dados eficiente. Vamos explicar para quem não entende, não é da área, o que é latência. Claro, vamos lá. Latência, gente, nada mais é, de uma forma mais simples, que é o tempo de retorno entre o início da envio da resposta, da comando, até o início da resposta. Eu vou dar um exemplo muito simples. Se nós estamos, por exemplo, suponhamos que existe um médico realizando uma operação à distância. Operando à distância. É um robô em um outro país e ele operando daqui. O tempo dele mandar o comando e esse comando chegar no outro país, quanto menor a latência, mais rápido será esse retorno do comando que ele der. É como se fosse uma instantaneidade. Exatamente. Entre o tempo de input e o tempo de retorno desse comando. Então, isso ajuda muito, localização. Segundo ponto, o Ceará ele tem um potencial energético espetacular no que tange a parte de energia renovável, tanto solar quanto eólica. Dado que a nossa plataforma de data centers, ela trabalha dentro desse ambiente de sustentabilidade e assim nós utilizamos energia renovável, fez com que realmente localização mais disponibilidade de energia renovável trouxesse essas condições perfeitas aqui para o estado. E mais um ponto, gente, nós concorremos com o mundo inteiro, Joana, para trazer esse investimento para o país. Então, a Omnia
para convencer e buscar um negócio junto à ByteDance para instalar aqui no Brasil, ela precisou, claro, que toda a parte de custos do projeto realmente fosse viável. E, para tanto, a isenção fiscal, através do ambiente de ZPE, possibilitou que realmente tivéssemos essa condição. Se não fossem essas três condições juntas, realmente seria muito difícil. Por quê? Porque nós concorremos com Finlândia, Noruega, Estados Unidos, né, que já são países que possuem já um ecossistema instalado. Uma vez que possuem um ecossistema instalado, o custo para o cliente ele é menor nesses países. Com isso, realmente, a isenção fiscal ela ajuda demais e deu condição para a gente poder colocar esse sobre negócio isso, de pé. a gente teve um episódio completo aqui no Terra das Oportunidades Sim. com o então presidente Fábio Feijó, Perfeito. atualmente secretário do Desenvolvimento Econômico. Ele falou muito sobre essa questão dos incentivos fiscais. Por estar numa zona de processamento, tem muitas vantagens. Muitas vantagens. E cabe destacar realmente o papel, né, da ZPE, que deu, no final do dia, condição para que a gente criasse esse modelo de negócio aqui dentro. Porque, no final do dia, a gente exporta serviços de processamento. Por isso foi possível ser possível. numa ZPE. Exato. E isso é inovador, porque é o primeiro modelo com essa conotação de exportação de serviço a ser realizado dentro da ZPE. Então, realmente, todo o esforço da ZPE, da Omnia e Casa dos Ventos para que esse projeto realmente ele desse uma condição de ser instalado aqui, é um case que merece ser estudado, porque realmente foi pioneiro, inovador, né, e realmente espetacular. Houve muita polêmica na época da instalação, na época prévia, né, da instalação do data center, com relação ao uso de água Sim. e uso de energia. Sim. Isso já foi sanado? Sim, e é importante a gente trazer conhecimento para todos vocês que estão em casa sobre o consumo de água, né? É uma das pautas que é muito importante a gente falar. Gente, realmente no mundo inteiro existem tecnologias aplicadas a data center que o consumo de água é muito alto. Mas nós, da Omnia, dado que essa pauta ela é super sensível, muito sensível, nós optamos por equipamentos com baixíssimo consumo de água. E eu vou falar um pouco a respeito disso. Dentro de um data center, nós temos com grande consumo os equipamentos de ar-condicionado. Porque, Joana, no final do dia, nós estamos falando de grandes equipamentos, computadores... Não podem parar. Que não podem parar. Processando informação e e esquenta muito, né? Esquenta muito, né? É um processo realmente que você tem, como se fosse o computador de casa, gente, o notebook, né? Se você colocar a mão embaixo dele, você vê que ele fica quente. Então, esse calor, para que o processamento possa ocorrer da melhor forma possível, da forma mais eficiente, ele precisa ser retirado. Bom, aí entra os equipamentos de ar-condicionado. E aí, Wellington, de onde vem esse consumo de água? Tem vários data centers localizados tanto no Brasil quanto lá fora, que utilizam um sistema de refrigeração baseado em água. Com isso, realmente o consumo é alto. Não os data centers da Omnia. Não é o caso do data center caso. do TikTok. Não. Só, Joana, da Omnia, né, que presta serviço para o TikTok. Neste caso, o nosso data center, nós optamos por uma tecnologia baseada em refrigeração a ar. Então, olha como isso é magnífico. No fim do dia, o nosso consumo de água para o nosso sistema de refrigeração é de apenas 3 metros cúbicos por dia, gente. O que eu quero dizer no final do dia? Nós estamos falando de 3 mil litros por dia apenas. Poxa, vamos transferir isso para nível de residência para a gente poder entender? Para comparar. Estamos falando para poder comparar 7 residências. Poxa, Wellington, é muito pouco. Para o maior data center da América Latina, é. Isso para o resfriamento. Para o resfriamento. Além disso, nós temos o consumo de água que é para o consumo humano. Ou seja, para as pessoas que vão estar operando o data center. Na limpeza, no uso do dia a dia, da no dia a dia, na operação dos equipamentos, manutenção do ar-condicionado, a garantia que os equipamentos vão funcionar 24 horas, 7 dias por semana. E quando você traz esse consumo de água, nós chegamos a um total de 47 residências que a gente pode comparar. Por dia. Por dia. E de energia? Qual é o uso? Quanto um data center dessa magnitude utiliza? Perfeito. O nosso data center, ele tem uma capacidade instalada de 200 megawatts, que dá um total de 300 megawatts de consumo de energia e 200 megawatts serão utilizados para os equipamentos que vão ser instalados dentro do nosso data center, que são aqueles equipamentos que eu falei lá no início, que serão fornecidos pela ByteDance. Então, ou seja, qual que é o consumo? Nosso consumo são 300 megawatts de consumo de energia total. Mas uma coisa importante ressaltar, gente, hoje o Ceará
ele vive um outro tipo de problema, que é o excesso de geração de energia. Hoje, o Ceará gera muito mais energia que ele tem condição de transmitir, né, inclusive de consumir. Então, qual que é um problema que está ocorrendo hoje no sistema energético? É o famoso curtailment. Né? Uhum. O que é isso, gente, essa palavrinha? No final do dia, é como se você gerasse, é o que ocorre, você gera muito mais energia que você é capaz. Exato. E aí, com isso, você pode causar um grande problema no nosso sistema de energia nacional, porque ele é integrado. Então, uma das grandes soluções, é por isso que realmente o data center, ele é uma solução muito interessante, porque, primeiro, nós não concorremos, e o assunto de energia foi muito bom, Joana, você trazer, porque nós não concorremos, por exemplo, com as energias que vão para a residência para as pessoas. Mas por que não, Elson? Porque, gente, para a gente ser instalado dentro da ZPE, foi assumido um compromisso entre Casa dos Ventos, Omnia e o nosso ZPE, junto com o governo, que para cada megawatt, para cada kilowatt que nós utilizarmos e consumirmos, nós criaremos uma nova planta eólica dentro do estado do Ceará e uma parte possivelmente na serra ali perto do Piauí, para que possa suprir essa demanda consumida. Ou seja, o data center vai ser abastecido 100% por energia renovável. 100% por energia renovável e uma energia nova. Então, desta forma, não há nenhum tipo de disputa nem de concorrência. Não tem esse tipo. E outra coisa, olha como isso é importante. Inclusive, isso vai gerar um desenvolvimento também no interior. Não simplesmente na localização do porto, mas também no interior, onde esses parques eólicos serão instalados pela Casa dos Ventos, que é a nossa parceira. Isso que a minha próxima pergunta, quais são os parques? Eles já estão em construção? Onde eles ficam? Qual é a potência, a capacidade deles? Com relação aos parques, gente, ele parte do nosso parceiro, que é a Casa dos Ventos, que é outra empresa. O que eu posso trazer para vocês o projeto ele já está em andamento, né, pela Casa dos Ventos. E, claro, localização, mais detalhes, Joana, a gente pode até na próxima oportunidade, né? Mas já foi divulgado, em Ibiapaba, já também em Piauí, como você falou. Já foi, a princípio na Serra de Ibiapaba, né? Entre o estado do Ceará e Piauí. Com relação à capacidade, possivelmente a capacidade a ser instalada vai ser muito maior do que os 300 megas que a gente consome, dado que nós estamos falando de ampliação para outros projetos no futuro. Né? Como é que estão as obras? Vamos falar um pouquinho sobre esse capítulo. As obras começaram este ano de 2026? Sim. E como é que estão hoje? Sim, as obras começaram no dia 5 de janeiro, né, deste ano de 2026, e hoje nós estamos andando em um ritmo muito acelerado. Para vocês terem ideia, nós hoje temos, só na fase civil, contratados mais de 95% de empresas aqui do estado do Ceará. Então, para nós da Omnia, é fundamental o desenvolvimento da economia local, bem como trazer esse retorno para a comunidade e para a economia local. Além da questão da contratação desse valor que é muito representativo para essa primeira fase, que é a fase civil, nós temos hoje mais de 1.000 pessoas trabalhando no nosso empreendimento e dessas, gente, mais de 70% são cearenses. Então, hoje a Omnia, ela tem por prioridade contratar mão de obra local para a realização de serviço. A maioria, 70% cearenses, mas dali da comunidade? Sim, São Gonçalo do Amarante, Calcaia, Fortaleza? Sim, nós priorizamos, né, as comunidades que estão diretamente ligadas ao empreendimento, né, e trazendo com isso muito foco na cidade de Calcaia e também de São Gonçalo, principalmente Calcaia. Então, hoje, 1.000 pessoas na obra. 1.000 pessoas na obra. Quanto tempo vai durar essa obra? Olha, um dado interessante, Joana. Nós vamos chegar a praticamente 3.800 pessoas no nosso pico de construção. É muita gente, né? Então, ainda não chegamos no pico da construção. Nós só estamos começando, gente. Nós estamos no 6º mês de construção do projeto, né? Nós temos uma entrega parcial. Então, a partir do início do ano que vem, pretendemos já estar com 3.800. Além disso, nós da Omnia temos investido muito na capacitação de profissionais. Dado que essa é uma demanda que nós temos de atingir esse pico de mão de obra, nós hoje já estamos com 450 pessoas em curso de formação técnica. Então, hoje nós abrimos cursos de formação de eletricistas, de encanadores, para que possam trabalhar também já durante a própria construção do empreendimento. Além disso, agora no 2º semestre, nós vamos iniciar turmas de capacitação de operadores de data center. Inclusive, convido a todos vocês no futuro para participar dos cursos, né, quem interessar, de capacitação,
Por quê? Durante a fase de construção, como eu comentei, nós teremos 3.800 funcionários. Na fase de operação, nós vamos ter 400 funcionários. Bem menos. Então, mas se você... É natural que a obra movimente mais exato. essa mão de obra, né? Mas olha que coisa interessante, mas essa capacitação de operadores é algo muito novo. Inclusive, no próprio país, quando se olha essa quantidade de profissionais durante uma operação. Então, isso, para todo o ecossistema da região, vai ser necessário essa adaptação e essa criação dessas oportunidades. E vai ser transformador, né? Para a Vai vida ser. das famílias, das pessoas que lá habitam, né? Vai. Eu digo muito sobre isso. Nós, da forma que hoje esse empreendimento está sendo implementado, com respeito às comunidades, respeito a todas as condições do entorno, sem sombra de dúvida, esse empreendimento mudará de forma definitiva todo o ecossistema da região. E por que digo isso, Joana? Um ecossistema desse porte, um data center desse porte, ele traz a necessidade de várias empresas mantenedoras serem criadas no entorno. Além disso, fornecedores de serviços, de manutenção de equipamentos, né, prestação de tudo quanto é serviço, que chama patrimonial, o emprego refeitório. indireto, né? Exatamente, exatamente. Para nós termos uma ideia de números, para cada emprego direto que é gerado, usualmente você pode considerar entre 3 a 4 empregos indiretos que são gerados. Se você olhar a magnitude disso, nós estamos falando de mais de 10 mil empregos, né, no final do dia. E uma outra coisa, de onde tem um data center, sempre tem outros. E por que outros virão? Porque acaba, gente, que o custo ele se torna menor. Quanto mais data centers na mesma região, todo o custo operacional ele vai cai. Caindo, né, naturalmente. Então, olha como é realmente algo extremamente que mudará toda a região. Um data center desse porte, maior da América Latina, daqui a pouco nós teremos outros que virão em conjunto, vão gerar uma necessidade enorme de novas empresas, empregos e realmente mais renda dentro da região. Bacana. Voltando aqui para as vagas, você falou em 1.000 vagas atualmente lá. Só construção civil? Quais são essas vagas, quais são essas funções? Perfeito. Atualmente nós estamos no estágio de construção civil, caminhando para iniciar o estágio da parte eletromecânica, né? Um data center ele tem algumas etapas, gente. Uma primeira etapa, que é a etapa de terraplanagem com fundações, depois você passa para uma etapa de superestrutura. O que é isso em superestrutura? É a parte toda de estruturação do prédio em si. Após isso, nós passamos para uma fase eletromecânica, na qual a gente inicia com a montagem de equipamentos, passagem de cabos, toda essa parte que vai possibilitar que o data center funcione. Hoje, nós estamos na fase civil, caminhando para o início dessa fase eletromecânica. Atualmente, nós temos pedreiros, armadores, operadores de máquina e teremos já, em breve, eletricistas, encanadores, operadores de equipamentos sensíveis. E com isso, a gente vai mudando um pouco essa conotação da necessidade. E aí que entra a mão de obra qualificada. Exato, mais especializada. E aí, por isso, vocês estão com esse programa para formar esse futuro trabalhador. Exato. As pessoas podem se inscrever nos cursos? Você fez um convite aí para o pessoal de casa? Sim, claro. Mesmo ainda não tendo a vaga garantida, como é que funciona essa capacitação? É para quem foi contratado, para a comunidade em geral? Perfeito. O nosso programa, nós temos vários programas. Um dos programas é o Desenvolve Mais. O Desenvolve Mais, ele é um programa aberto para todas as pessoas da região, da Grande Fortaleza, né, que inclui municípios de Caucaia, né, São Gonçalo, né, o próprio entorno mesmo, até Fortaleza. Claro, a gente sempre dá muito foco, gente, para as comunidades mais próximas, né, claro, mas ela é aberta para todos, porque a quantidade de vagas ela é muito grande. Para essa primeira etapa, nós vamos divulgar, já estamos divulgando as 450, né, que já estão ocorrendo, e agora vamos divulgar no segundo semestre. E aí depois eu vou compartilhar, né, com todos vocês, através do próprio site da Omnia, que a gente pode depois passar para todo mundo esse contato, como será o processo das novas turmas. E aí a gente capitaneia isso, com isso existe um processo de seleção, né, e a gente possibilita toda a estrutura para as pessoas poderem realmente realizar o curso. A Omnia realizou 2 mutirões de empregos já. Também. Foi sucesso? Preencheu as vagas logo? Foi muito importante isso, porque isso estreita muito o nosso relacionamento com a comunidade. Então, todas as comunidades que vivem no entorno do nosso projeto, nós fizemos esse mutirão. Com esse mutirão, nós podemos capacitar, acolher, na verdade, currículos, né? Entender as necessidades da região, o que nos ajudou também a desenvolver o programa de capacitação. Sim, para ver as demandas e as necessidades. Né, exatamente. E aí, o que nós fazemos? Nós temos as nossas contratadas, que são as responsáveis, construtoras responsáveis pela construção.
nós capitaneamos esse processo de capacitação, de recrutamento, né, de acordo com as vagas que as contratadas exigem da gente, né, solicitam da gente. Então, a gente capitaneia essas vagas, fazemos os mutirões, coletamos currículos, compartilhamos com as construtoras fazem todo o processo de entrevistas, de seleção, e dessa forma, hoje, nós já temos empregado mais de 30% daquele contingente que eu mencionei, que são as 1.000 pessoas, são diretamente do município de Caucaia e eu, São Gonçalo. E a qualificação? Quem é o responsável por qualificar, dar esses cursos técnicos? O nosso processo de qualificação vem de uma parceria que é muito importante para nós com o Sistema S, com o Senai. O Senai tem ajudado de uma forma única o nosso processo de capacitação. Então, todos os nossos cursos de qualificação são conduzidos por professores do Senai. E realmente são cursos de excelência. São um nível muito alto. Nessa área de energia, principalmente, né? Tecnologia. Sim. Aproveitamos até a oportunidade também para agradecer muito a FIEC, né, por todo o suporte que vem dado ao nosso projeto. Na parte de economia de fomento da economia local, existe já uma parceria hoje associada entre a ECIP, que é a Associação das Empresas do Complexo. Que estão lá instalados. Que já estão instalados, nós da Omnia, a ZPE, né, e o governo, né, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do governo. Eu já ia perguntar como é que estão as parcerias institucionais, existe um diálogo, você já falou, com a FIEC, Senai, CineIDT também, que recruta essas pessoas, com o governador, inclusive. Sim, nós temos uma parceria envolvendo todas as instituições, e é muito importante ressaltar que realmente aqui no estado do Ceará, a parceria do privado com o público está ocorrendo de uma forma muito, muito importante para nós, muito efetiva. É a terra efetiva. Das oportunidades, né? E é fato, E a gente que rodou um pouquinho, gente, por esse Brasil afora e lá fora fazendo obras, a gente percebe e pode afirmar, realmente aqui no Ceará nós temos um ambiente que é muito favorável ao desenvolvimento. As entidades públicas, elas apoiam de uma forma única o desenvolvimento do projeto. Nós da Omnia estamos tendo muito feedback positivo nesse sentido. As nossas cidades estão caminhando bem. É um projeto que é um desafio, todos nós sabemos, né? Como qualquer projeto, sempre tem, né, suas peculiaridades. Novidades, né? É novo. Inovação não é fácil. Mas o mais importante, gente, é se caminhar juntos, né? Entendendo as necessidades da comunidade, entendendo a necessidade do público e, claro, do privado também. Né? Através dessa parceria que as coisas acontecem. Que bom que essa articulação tem funcionado, está funcionando bem. Sim, tem funcionado muito bem. E a empresa tem reconhecido isso. Você falou que já tem caminhado muito por aí afora, você não é daqui do Ceará. Não sou. Né? Estou hoje estudando para me tornar um cearense, né? Quem sabe no futuro, mas realmente não sou do Ceará, sou de Minas Gerais, Você veio a partir da Omnia? Exato. Eu tive a oportunidade, Joana, de estar atuado numa empresa anterior, né, na parte do hidrogênio verde, que era a Fortescue, foi o meu primeiro contato, né, com o Ceará e Porto de Pecém. E também, claro, agora, dentro do Grupo Pátria, na Omnia, né, trabalhando no data center. Antes disso, a gente teve a oportunidade também de executar alguns grandes projetos no Brasil. Né, viemos das maiores termoelétricas da América Latina, né, que foram executadas no estado do Rio de Janeiro. Já atuamos também dentro do ambiente offshore, construindo plataformas. Né? Aí no exterior, né? No exterior também. Já tivemos a oportunidade aqui no Brasil, mas também no exterior. Então, com isso, a gente... Tem uma bagagem, já tem uma visão. Não muito como a gente gostaria, mas temos um pouquinho. E como é que você vê a comparação do Ceará com os outros estados? Como é que o Ceará está sendo visto pelos empresários, pelos empreendedores mundo afora? Olha, eu acho que o Ceará está vivendo um momento único na história. Por que eu digo isso? Primeiro que nós temos uma estrutura que é espetacular, que é a estrutura do Porto de Pecém, que possibilita desde aspectos logísticos, facilita muito a parte logística, a localização, ZPE e tudo isso, e mais do que isso, gente, conforme mencionei, o ambiente ele é muito favorável. Como hoje as entidades públicas, o governo, eles estão muito bem alinhados com as necessidades do privado, isso faz com que os projetos possam acontecer. Isso está sendo formidável. Isso é excelente. Excelente. Quando se compara com outros locais, posso afirmar da forma muito forte que aqui realmente é um lugar diferenciado para você poder executar um projeto. Bom, nosso tempo já está caminhando para o final. Para a gente encerrar, na sua visão, como é que esse projeto Data Center da Omnia, ByteDance, TikTok, posiciona o nosso Ceará no mapa global? Olha, é o início de uma grande mudança de posicionamento, de localização de data center, eu digo mais do que no Brasil, mas no mundo, dada a oportunidade. Se me permite apenas trazer alguns dados, hoje
essas grandes empresas que demandam a estrutura de data center, Google, Microsoft, AWS, que é a Amazon, né, a própria TikTok, né, que é a ByteDance, todas elas estão assumindo compromissos mundiais para que as fontes de energia dos seus data centers sejam renováveis, seja limpa. E desta forma, o Ceará se coloca numa posição de assumir um protagonismo. Né? Dada essa necessidade que todos nós temos, realmente eu enxergo uma oportunidade de ouro para que realmente esse eixo, né, de localização de data centers seja deslocado. Que bom. E a para gente o vai Nordeste. aqui acompanhar toda essa evolução do nosso estado no mapa global aí, Será da isso. tecnologia. Wellison Costa, muito obrigada pela participação aqui no Terra das Oportunidades e por trazer esses conhecimentos, esses esclarecimentos para todos os nossos ouvintes, nossos telespectadores. Obrigada. Nós que agradecemos, Joana. Contem conosco para o que precisar, gente. Será um prazer caminharmos juntos na construção e execução desse empreendimento. Ok, muito obrigada. E é isso, gente. Estamos chegando ao fim de mais um Terra das Oportunidades. Quero registrar aqui os nossos agradecimentos à equipe da 4 Produções, da TV Terra do Sol, TV Ceará, Rádio Ceará FM e TV Câmara Fortaleza e também à Central de Artesanato do Ceará, a CEARTE. Obrigada a você que nos assiste, seja pela TV, YouTube ou pela rádio, curtiu? Compartilha com aquele amigo, com a sua família e com quem adora ficar bem informado. E siga também nossas redes sociais. Até a próxima semana. Tchau!